Paz e bem, bom dia, como vocês estão, como vocês têm passado? Mais um vídeo aqui para o nosso canal. Vocês sabem que eu não falo só de assuntos religiosos, eu sei que é o que vocês esperam e gostam que eu fale, que eu me comunique, rezando, partilhando o evangelho, mas também como é o meu canal, onde eu me expresso, onde eu falo um pouquinho de mim, falo de outros assuntos também. Hoje eu queria falar de um assunto que eu já falei muitas vezes em lives de Instagram, já falei em algumas missas e eu não me recordo se eu já falei aqui, mas hoje eu quero partilhar um pouquinho sobre esse assunto que eu acho que é importante, que muitas pessoas vivem e não tem oportunidade, não tem um espaço assim como eu tô tendo com vocês um canal para falar sobre esses assuntos. O tema que eu quero deixar aqui hoje, que eu quero partilhar com você é sobre bullying. Na época em que eu era criança, nós não falávamos essa expressão bullying. Eu acho que quem é mais maduro vai se recordar disso. A gente não falava tanto bullying, mas já era uma realidade. Aliás, o preconceito sempre existiu, sempre foi um grande incômodo, né? Uma presença muito concreta dentro da sociedade. E o tema é, então, bullying. E todo tipo de preconceito que talvez você já tenha experimentado na tua vida, no teu caminho, já tenha atrapalhado o teu caminho. Então, vou falar um pouquinho de mim. Eu sou o Diego, vocês já sabem disso, eu tenho 35 anos, sou filho adotivo, sou filho de criação e sou filho caçula, fui muito mimado, muito protegido. Então, aonde eu me sentia bem era na minha casa, com os meus pais, com meu pai, com a minha mãe, com os meus irmãos que eram mais velhos. E ir para a escola foi e é para toda criança um grande desafio. Mas na escola eu era uma criança mais retraída, eu era quieto. E ser uma criança tímida, quieta dentro da escola é difícil, né? Porque geralmente as outras crianças gostam de se comunicar, gostam de sorrir, gostam de brincar. E quando você é uma criança mais tímida, isso chama a atenção das outras. Então esse é um dos primeiros motivos para se começar um bullying. Uma criança que não é tão comunicativa, uma criança que não fala tanto, que não se expressa tanto, que fica mais ali no canto dela. Então acho que eu me recordo que foi um dos primeiros bullying vivenciados na época da escola. E depois vieram outros, né? Eu me recordo de ter situações muito difíceis, de apanhar mesmo, sabe, na escola, de você querer ter amigos. Eu sempre falo isso. Um adolescente, um pré-adolescente está começando a vida social dele. Então ele vê os amigos viajando, saindo, ele quer estar junto, ele quer curtir, ele quer compartilhar, ele quer viver, ele quer sentir todas aquelas emoções próprias da idade. E eu não pude viver, porque eu não tinha amizade, né, nesse momento. Então, por ser tímido, por ser quieto, por não ter amizade, por ser uma criança antissocial, podemos dizer assim, então eu vivi todo tipo de violência, que a gente pode dizer. Situações que são bem difíceis e que eu evito ficar falando o tempo todo para não ser tão repetitivo. Mas eu experimentei o bullying, a exclusão, o preconceito, a violência das palavras, a violência física na minha vida. Eu digo que eu fui violentado, não no corpo, na alma. Quem sofre com bullying, com preconceito, sabe como é uma situação muito dolorosa, traumática, difícil e que você não supera ela. Você trabalha, você trata, você cuida, você conversa, você, enfim, procura profissionais que te ajudem a lidar melhor com isso, mas isso é uma marca que vai te acompanhar para sempre. Eu me recordo de várias situações terríveis que eu vivenciei, que eu experimentei, que foram muito traumáticas em muitos momentos da minha vida e que me acompanham até hoje, né? E por que eu estou partilhando sobre a questão do bullying aqui para vocês? Para que vocês falem, nossa, coitado do padre. Não é isso. Estou partilhando para vocês porque, como eu sei que muitas pessoas assistem esse canal, às vezes estão até passando por aqui, nem me conhecem, é um apelo que eu faço. Não pratique preconceito, não seja uma pessoa preconceituosa, tente trabalhar os teus preconceitos, porque a gente não tem noção do poder destrutivo que essas palavras, que esses olhares, que esses gestos têm na vida daquela pessoa que está sendo vítima desse preconceito.
A você que é mãe, a você que é pai, ensine o teu filho, ensine a tua filha a respeitar o outro. Não só falando, mas demonstrando a sua fala, a sua atitude de não preconceito. A gente vive num mundo em que as pessoas devem ser respeitadas na sua diferença, na sua pluralidade. Então, muitos dos preconceitos que uma criança vive na escola ou em outro ambiente, eles são reproduções do que eles veem os pais fazendo. Às vezes tem uma criança que brinca, que joga pedra, que bota um apelido, ela não é assim por conta própria, não é instinto dela ser violenta. Ela vê, às vezes, um comentário do pai, às vezes ela vê um comentário da mãe, ela vê um comentário do irmão mais velho, e esse tipo de coisa é reproduzida na escola, o que gera muito, muito sofrimento. Eu sou uma pessoa que foi vítima dessa violência. Então, o que eu quero fazer aqui é um apelo a você, que é mãe, que é pai, a não deixar o seu filho reproduzir nenhum tipo de preconceito dentro da escola. Um exemplo muito típico, quando uma criança chora, um menino principalmente, você está chorando porque homem não chora. Então, muitos pais, para cobrar uma masculinidade tóxica do menino, dizem a ele, não chore porque isso é coisa de gente fraca, é coisa de menininha. Eu já vi pais de criança falarem isso pro próprio filho. E ó, o seu irmão tá chorando, é menininha que chora. Então são violências que a criança escuta e que obviamente ela vai reproduzir nas relações que ela vive. Você não vai poder, a sociedade mascarada, em que o homem não pode chorar, porque se ele chorar é considerado fraco, é afeminado, enfim, não cabe, não contrasta com uma figura masculina, viril. Então essas situações que a gente vive no dia a dia, elas demonstram o quanto nós precisamos crescer, evoluir, melhorar como pessoas. Não é possível, eu não quero viver num mundo onde um menino não pode chorar, onde um menino não pode expressar o sentimento dele, onde uma menina não pode brincar com outros meninos. Então, pequenas situações que existem à nossa volta que vão mostrando o tanto de preconceito, de tabus que existem na nossa vida e que nós não estamos dispostos e ainda não temos ferramentas para lidar com eles dentro de nós. Que tipo de preconceito existe na tua casa, na tua vida, no teu coração? Eu tive preconceito com outras religiões. Eu fui uma criança que cresceu ouvindo que o que não era católico era essa expressão. É porcaria, não presta. Então eu cresci ouvindo que outras religiões diferentes da minha eram porcaria, eram sujas. E, obviamente, eu fui reproduzindo isso. Então, chegamos a um momento da história da evolução humana que a gente precisa desconstruir palavras de violência, de preconceito, de exclusão, de ignorância, para que possa nascer um novo, aliás, não novo, mas para que possa surgir aquilo que sempre foi essência. E aquilo que sempre foi tirado, né? A essência das pessoas é retirada. Para você caber naquele ambiente, não expressa a sua emoção. Para você caber naquele outro ambiente, não é bom que você use certa roupa. Para você ser amigo daquelas pessoas, não chore. Para você ser amigo, para você ser aceito, para você aceitar a migalha daquele grupo social, não fale o que você pensa. Acolhe, repete o que eles estão falando que você vai fazer sucesso. Então a gente vive um mundo da fantasia, da máscara, da hipocrisia mesmo. Eu quero, para minha vida, mais verdade e menos preconceito. Eu quero viver na minha vida mais sentimento, sabe? Menos cobrança social, que eu não posso chorar, que eu não posso sorrir, que eu não posso abraçar, que eu não posso isso, que eu não posso aquilo. As imposições, o não pode, não pode, não pode, não pode, porque o que as pessoas vão pensar? Há de convir comigo, você não acha isso uma maneira muito agressiva de se viver? Você não pode fazer isso porque a sociedade não vê com bons olhos. Quanto abraço a gente deixou de dar porque a gente se preocupou muito com pessoas à nossa volta, com o que elas iam pensar. Né? Eu me lembro de encontrar pessoas já sendo religioso, consagrado, que talvez a sociedade julgue muito. E eu me encontro com elas num shopping, em algum lugar público, e vem aquela cabeça, será que as pessoas vão falar mal de mim se me verem conversando com ela?
E graças a um esforço muito forte dentro de mim de vencer isso, eu fui até essas pessoas, eu abracei, eu conversei, não porque eu sou bonzinho ou superior a elas, mas porque eu quebrei uma casca, uma imposição social de que eu não posso estar ao lado de certas pessoas porque não pega bem. Que mundo é esse que a gente vive? O que a gente quer para as nossas crianças? Que mundo que você quer para o teu filho? Um mundo de máscaras, um mundo de fantasia, um mundo de fingimento, um mundo de negar os sentimentos? Ou você quer que o teu filho seja feliz? Você quer que a tua filha seja feliz? Não tire da criança o direito de chorar, de expressar o jeito que ela é, a arte que ela tem dentro dela. Não tire das pessoas à sua volta o prazer de ser quem elas são. Não imprima no coração, na alma de uma pessoa que ela deve ser de outro jeito para que ela seja aceita. Vamos nos tornar fortes o suficiente para lidar com o que as pessoas têm para nos dar? Vamos construir isso. Eu lembro que uma vez dentro da escola, na 7ª série, eu lembro que as pessoas falavam muito isso para mim, gay, enfim, apelidos que eu ouvia e que me feriam demais. Você imagina um adolescente com 13 anos ouvindo de 40 pessoas a mesma coisa, sempre quando você se aproxima, uma palavra pesada, uma palavra negativa, uma piada, um deboche. Então são situações que a gente não pode colocar debaixo do pano e falar que tá tudo bem. É normal, criança é violenta assim mesmo. Não, criança é maldosa. Da onde vem essa maldade da criança? Nasceu com ela ou ela reproduz o que o adulto traz? Não, uma criança um menino que quando está em casa, o pai pega uma revista adulta e mostra para aquela criança para reforçar a masculinidade dela. Será que isso é para ser aceitado? É para ser tranquilo? O que é pior? Um pai que coloca uma revista pornográfica para uma criança sem juízo de valores, mas um pai que põe uma revista adulta para uma criança? Ou uma criança que é vítima do preconceito daquela outra criança que ouviu o pai fazendo um deboche, uma piada? O que está errado dentro dessa situação? Dessas inúmeras situações? Eu acho que, enfim, é tempo da gente rever o que a gente quer para a nossa vida, que mundo a gente quer, né? Por isso que eu tenho horror quando alguém diz que Deus castiga. Deus não castiga, não. A gente só colhe aquilo que a gente planta, né? A pandemia é uma resposta disso, desse mundo desequilibrado que a gente vive, desse mundo violento, desse mundo egoísta, desse mundo capitalista e consumista que a gente vive, que a gente é fruto, está inserido nele. A gente não pode dizer que é culpa de um país, de uma etnia, que a gente está passando por esses problemas todos. Não, o mundo já estava adoecido, o mundo já estava desequilibrado, o mundo já estava sem estrutura ética para poder subsistir. Então o que a gente está vendo não é a morte de muitas pessoas, a gente está vendo a ruína dos castelos de areias que foram construídos por tempo. Então se a gente quer uma sociedade melhor, uma sociedade mais humana, crianças mais humanas, crianças mais sensíveis, jovens mais sensíveis, menos depressivos, menos trancados dentro do quarto, é tempo da gente deixar as pessoas baterem as asas, expressarem o que elas sentem, dançarem como elas dançam, sorrirem como sorriem e serem quem de fato são. Chega de bullying, chega de violência verbal, física, chega de preconceito, chega de exclusão. Viva a diferença, viva quem você é e tá tudo bem ser quem você é. Chega de brutalidade. É preciso docilidade, é preciso amor, é preciso paciência, é preciso serenidade para enfrentar tudo isso. Não reproduza nenhum tipo de violência com quem você gosta. Não reproduza. Seja amoroso, porque o amor retorna. Deus te abençoe. Obrigado por me ouvir, por compartilhar um pouquinho comigo as experiências que eu vivi ao longo da minha vida. Deus te guarde de todo mal. Deixe o seu like,
e compartilha. Preste atenção nas crianças na sua casa. Se elas estão quietas demais, se elas estão silenciosas demais, se elas têm vergonha de alguma coisa. Tente acolher, ouvir e, enfim, acolha. Acolha. Palavra de ordem para esse novo mundo. Acolha, acolhida. Deus te abençoe.